Oi, meninas. Aí está a flor do PDF e a flor que eu desenhei observando a do PDF já pintada. É uma equinácea. Então, para vocês que não têm destreza com desenho, vocês podem imprimir as flores do PDF, fazerem uma cópia, passarem essa cópia para o com o lápis grafite para o papel definitivo, que é o papel de aquarela. E depois preencher com a pintura como eu estou fazendo aí nessa aula que vocês estão vendo. Então, a única coisa que eu fiz de diferente do observando essa equinácea, que é o nome dessa florzinha, foi dar um pouco mais de movimento às pétalas do que o desenho do PDF, que ele está mais rígido. Então, se vocês quiserem fazer isso, vocês fazem. Eu peguei um laranja, pintei o miolo da flor. E agora com o rosa, eu estou pintando com o pincel Zenarte, que é a marca do pincel, redondo número 10. Então fui carregando o pincel molhado na aquarela, umedecida. A aquarela está no godê, mas eu umedeci para poder ativar a tinta. Então vou carregando o pincel na aquarela e pintando as pétalas. Passo a primeira vez em todas as pétalas, depois eu vou voltando e passando novamente o pincel para espalhar a tinta do jeito que eu acho que eu quero que fique. Então, se eu estou lá na frente, eu vejo que uma pétala não tá legal para mim, eu volto com o pincel e passo por cima daquela pétala para homogeneizar a pintura. E assim eu vou fazendo com todas as pétalas, carregando o pincel e pintando as pétalas, preenchendo com a pintura, com a pontinha do pincel mais do que com a cerda deitada, e voltando para as pétalas que já estão pintadas e que eu acho que precisa de retoque, para fazer esse retoque da pintura, ou seja, deixar mais homogênea a distribuição da tinta. A aquarela é uma pintura caracterizada por manchas, mas se você não quer tantas manchas, você pode passar o pincel por cima novamente e distribuir melhor o pigmento. Nada impede, não deixa de ser aquarela por causa disso. E as manchas também é uma característica peculiar da aquarela, que no caso de quando usamos manchas de forma espontânea, a gente se surpreende depois com a nossa própria pintura. Aí a gente está preenchendo um espaço desenhado com a tinta, formando uma flor. É uma pintura figurativa de algo que existe, apesar de que a gente pode fazer flores inventadas também. Mas essa daí é uma flor de um desenho do PDF que existe, que se chama equinácea, e eu estou pintando ela, preenchendo o desenho que eu fiz, observando o desenho do PDF. Então esse verde aí, eu misturei um verde folha com um pouquinho de amarelo para poder pintar, ou seja, fazer o preenchimento do caule. E eu vou fazendo a mesma coisa que eu fiz na pétala, eu vou pintando e voltando, até eu achar que a textura do caule, da pintura do caule está boa. Se secar, nada impede que eu volte novamente e faça mais uma pincelada ou 2 pinceladas. Tanto nas folhas quanto no caule, eu pintei dessa forma. Eu fui espalhando com a cerda levemente deitada, porque esse pincel ele é mais gordinho, apesar de ele ter uma ponta fininha. E aí eu fui espalhando a tinta
e voltando com o pincel para poder deixar uma textura mais agradável para mim. Nas 2 folhas eu fiz desse jeito. Se vocês vão observar aí também que a cor das folhas ela tá um pouco mais clara do que a cor do caule, porque eu coloquei um pouco mais de amarelo para fazer esse verde mais claro, mais luminoso do que o verde do caule, tanto numa folha quanto na outra. Então, mesmo processo nessa folha aí do lado esquerdo, de passar o pincel a primeira vez e passando outras vezes. A pressão que eu faço no papel com o pincel é quase nada, porque simplesmente eu encosto o pincel no papel e vou distribuindo a tinta. Eu não esfrego o pincel, vê que a cerda não está amassada. Então é bem de leve que eu vou preenchendo essa pintura e fazendo a pintura até ficar do jeito que eu acho que tá bom. No miolo, para dar uma sensação de textura, eu peguei a caneta em gel branca e fiz os pontinhos nele todo. E agora eu estou fazendo respingos com a tinta verde em volta da flor. Na parte de cima eu coloquei uma fita crepe para poder eu escrever o nome da flor, equinácea, num espaço que não tivesse com os respingos. Fiz esse nome com o lápis grafite e depois cobri com um lápis aquarelável sem passar água, marrom, um lápis aquarelável marrom. Então a arte está pronta, vocês podem fazer todas as flores assim, passando o desenho para o papel de aquarela e preenchendo com a tinta.